Olha, uma coisa é certa, o clima no Brasil já não é mais o mesmo. Chuvas que destroem cidades, secas que parecem não ter fim, ciclones. O que antes a gente via como algo raro, de repente está virando a nossa nova realidade. Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender por que isso tudo está acontecendo e, mais importante, o que dá para fazer para a gente construir um futuro mais seguro. Vamos começar com um número que sinceramente impacta. Mais de 250%. Esse foi o salto no número de desastres climáticos aqui no Brasil, comparando o início dessa década com os anos 90. É um aumento gigantesco que mostra que as regras do jogo mudaram completamente. Então, o que está por trás de um número tão alarmante como esse? A gente vê enchentes devastadoras de um lado, secas severas de outro e ciclones se tornando cada vez mais comuns. A grande pergunta que guia a nossa análise hoje é essa. Afinal de contas, o que está acontecendo com o nosso clima? Para começar a responder, a gente precisa encarar de frente a nossa nova realidade climática. E veja bem, não estamos falando de previsões para daqui a 30 anos. Os acontecimentos recentes já pintam um quadro bem claro. Os eventos extremos estão vindo com mais frequência e com muito mais força. E essa nova realidade tem um custo humano que é simplesmente trágico. No Rio Grande do Sul, enchentes e ciclones levaram mais de 150 vidas. Em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, foram quase 20 mortes por causa das inundações. No Paraná, um único tornado causou 6 mortes. Cada número desses representa uma história, uma família, uma perda irreparável. Certo. Agora, vamos tentar entender o que está no comando dessas mudanças todas. Existe um fator principal, um fenômeno dominante que vai ditar as regras do nosso clima nos próximos meses. E o nome dele é Laninha. Mas o que é essa tal de Laninha? De um jeito bem simples, é um resfriamento em grande escala das águas lá no Oceano Pacífico. Pode até parecer uma coisa distante, né? Mas esse resfriamento num ponto do globo tem o poder de bagunçar todo o padrão de chuvas e temperaturas no planeta inteiro. E aqui no Brasil o impacto é bem direto. Para a gente ter uma ideia melhor, é só comparar com o El Niño, que talvez seja mais conhecido. Geralmente, com El Niño, chove mais no sul e o Nordeste fica mais seco. O Laninha faz justamente o contrário. A tendência é de seca no sul e mais chuva no Nordeste e Norte. É como se fosse uma gangorra climática mesmo. E por quanto tempo essa gangorra vai ficar assim? Bom, as projeções mostram que o Laninha vai se fortalecer até o fim de 2025, vai continuar firme durante todo o nosso verão e só deve começar a perder força lá para fevereiro de 2026. Ou seja, é um cenário que vai nos acompanhar por um bom tempo. E olha só como isso se traduz para cada região do Brasil. Para o pessoal do Sul, o alerta é de seca ou chuvas abaixo da média, o que afeta tudo, do agronegócio aos reservatórios. Já lá no Norte e no Nordeste, a expectativa é o oposto, chuvas acima da média, aumentando o risco de enchentes. É um país de contrastes cada vez mais extremos. Agora atenção, porque aqui vem o ponto mais importante de todos. Esse Laninha está acontecendo num planeta que, na média, está mais quente. Isso significa que o efeito de resfriamento dele não cancela o aquecimento global. Na prática, ondas de calor e eventos extremos localizados, como aquelas tempestades super fortes, continuam sendo uma ameaça muito, muito real para todo mundo. E tudo isso, no fim das contas, se transforma num grande teste de vulnerabilidade para o país. Porque o risco de verdade não está só na força da natureza, está na nossa capacidade, ou muitas vezes na nossa falta de capacidade, de se preparar para ela. Para a gente entender bem o tamanho dessa vulnerabilidade, vamos fazer um exercício de imaginação. É uma pergunta um pouco provocadora, mas necessária. E se o Brasil começasse a ter que lidar com furacões e tornados com a mesma frequência e força que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo? Num cenário com furacões, a gente está falando de uma destruição em outra escala. A maioria das nossas construções não foi pensada para aguentar ventos tão fortes. Cidades costeiras superpopulosas, como Rio de Janeiro e Santos, poderiam ficar debaixo d'água. E a nossa infraestrutura de energia e comunicação provavelmente entraria em colapso por semanas. Já com tornados muito intensos, a situação seria ainda mais dramática. Além da destruição que pode literalmente varrer bairros do mapa em minutos, a nossa maior fraqueza é a falta de um sistema de alerta que seja rápido e que chegue para todo mundo. Sem radares suficientes e sem alertas eficientes, o número de vítimas seria altíssimo. E claro, a gente simplesmente não tem a cultura de construir abrigos seguros.
E essa citação aqui resume a questão de forma perfeita. O problema central não é a tempestade em si, mas o quão vulnerável a nossa infraestrutura é, o quão falta de preparo. É uma questão de engenharia, de planejamento, de política pública, vai muito além da meteorologia. Ok, o diagnóstico está claro e o cenário é bem desafiador. Mas e agora? A boa notícia é que existe sim um caminho a ser seguido. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Sair da cultura de só reagir ao desastre e passar para uma cultura de gestão de riscos. Vamos ver como dá para construir um futuro mais resiliente. A solução basicamente passa por duas grandes frentes de ação que precisam andar juntas, lado a lado. De um lado, a adaptação estrutural, que é sobre deixar nossas cidades e nossa infraestrutura mais fortes. Do outro, a prevenção e alerta, com foco total em salvar vidas com informação e tecnologia. Na parte da adaptação estrutural, as ações são bem concretas. É investir pesado em drenagem nas cidades, fazer obras para segurar encostas, revisar as normas de construção para que os prédios aguentem ventos mais fortes e, algo que é crucial, fiscalizar de verdade para ninguém mais construir em área de risco. Já na frente da prevenção, as palavras-chave são tecnologia e comunicação. Precisamos de mais radares modernos, de um sistema de alerta por celular que funcione de verdade e chegue para todo mundo e de planos de evacuação que sejam treinados com as comunidades. A informação tem que chegar rápido e as pessoas precisam saber exatamente o que fazer com ela. Isso tudo nos leva a uma encruzilhada, a uma escolha fundamental que vai definir o nosso futuro. A gente vai continuar nesse ciclo de só reagir à tragédia, contando prejuízos e lamentando perdas? Ou vamos finalmente escolher o caminho da prevenção, investindo agora para proteger vidas e construir um Brasil que esteja preparado para essa realidade climática que já bate à nossa porta? A reflexão é para ontem e a escolha é de todos nós.